Pessoal, satisfação total estar aqui. Esse aqui é o Conte Comigo podcast. Eu sou o Matheus Farias, tô aqui com Daniel, Júlia, Murilo. E a gente está estudando em Harvard. Então, a ideia aqui do podcast é a gente fazer um bate-papo com o pessoal daqui. A gente quer apresentar quem é a galera que está fazendo pesquisa aqui, qual foi a trajetória, como é que a galera chegou aqui e contar essas histórias, que é só história muito louca, né? É uma história louca mesmo. Começando com essa do podcast de hoje à tarde, né? É verdade. Agora, 9h30 da noite. Conta pro pessoal que história é essa aqui. O que a gente tá fazendo aqui? É. Então, Onde surgiu? na real, a gente nem sabe muito bem o que a gente tá fazendo aqui. A gente só sentou e disse, velho, vamos gravar, vamos contar umas historinhas aqui. A ideia é um bate-papo, então acho que nesse primeiro vai ser meio que um teste, vamos conversar aqui, vamos bater um papinho normal, como a gente sempre bate papo, né? A gente é amigo aqui. Mas a ideia é que no futuro próximo a gente traz uns convidados bem legais. Então a gente já tá pensando em trazer uma galera bem sinistra pra cá. O pessoal que é professor, amigo da gente também, então pesquisadores ao longo dos Estados Unidos. Bom. E quem sabe uma galera do Brasil também, né? Ia ser uma boa mesmo. meta. Vamos trazer o pessoal. Mas aí, o que é que vocês pensam sobre esse papo da gente? O que é que vocês pensam sobre esse podcast? Qual é o sonho aí? Cara, de repente vamos se apresentar só um pouquinho melhor. Quem é tu? O que tu faz? Beleza. Eu sou o Matheus. Vocês três já me conhecem muito bem, né? Mas a galera não conhece. Eu tenho 26 anos. Tô fazendo doutorado em engenharia elétrica aqui. Então, eu comecei meu doutorado em 2021. É nerd, hein? Sou nerd, bem nerd. 26 anos. Caralho. 26 aninhos aí. Tô no terceiro ano do doutorado. Eu sou de Recife, no Brasil. Então, quem for de Recife, tamo junto. Bom, meu orientador é um chinês de 80 anos. Muito prestigioso. Então, o cara que criou o primeiro vírus de computador. Caraca. Caraca. Então, um negócio bem sinistro. Pra quem gosta de xadrez, ele orientou o cara que construiu o Deep Blue também. Então, não sei se vocês mesmo? conhecem o Deep Blue, aquele algoritmo lá de xadrez que ganhou de Garry Kasparov, que foi o melhor do mundo durante muito tempo. Então, uma responsa grande. Eu sou o primeiro brasileiro a entrar no doutorado em engenharia aqui em Harvard, que também é uma responsa. Monstro. E a gente vai levando a vida aqui. Porra, demais. Quando que você termina o seu doutorado, Matheus? Pergunta... Isso aí é a pergunta do milhão. Pergunta Essa é a perigosa. pergunta do milhão. Isso aí não se pergunta, pô. O doutorado aqui é no mínimo 5 anos, né? Ju sabe disso, ela tá brincando, mas o doutorado aqui é no mínimo 5 anos. Mas o meu orientador disse que eu só me informo quando ele achar que eu tô preparado. É um negócio meio mestre Yoda, assim. Qual Eu ano? adoro essa curiosidade. Qual ano tu tá agora? Eu tô no terceiro. Terceiro ano. Mas você já pega de mestrado agora, né? No ano que vem, se dependendo do crédito, então... Pega o mestrado, Pô, exato. beleza, Quer dizer, né? ao longo do doutorado você tem que fazer 10 matérias, sendo que para pegar o mestrado você tem que fazer 8. Então, no caminho de pegar o doutorado, você acaba eventualmente podendo pegar o mestrado Consigo também. pegar. E aí você aperta um botão só e pega o mestrado. Tem que Então, pegar. Por que não, né? Óbvio. Aproveitar, né? Você passa no doutorado sem passar mestrado? Exato. Já? Quando eu estava na graduação, eu fiz graduação em engenharia eletrônica na Federal de Pernambuco, e aí eu apliquei direto. Então, eu não tinha mestrado, que é uma coisa que é estranho para o Brasil, estranho até para a Europa, mas para os Estados Unidos é uma coisa mais normal, assim. Então, você vê vários americanos que fizeram isso. E aí rolou também. Monstro. De eu chegar aqui. Top demais. Caramba. E você, Ju? Eu, Quem é você? Júlia Beltrame, prazer. Faço engenharia de software aqui em Harvard. É um mestrado em engenharia de software, mas sou apaixonada pela área de inteligência artificial desde 2016, que é a área que eu vim para Harvard buscando mais conhecimento a fundo nessa área. Sou apaixonada por raciocínio lógico, cálculo, matemática. Quem não, né? É muito lindo tudo isso. Pré-requisito pra entrar aqui. Física. Senão não... E gosto muito do conhecimento, sou apaixonada, acredito que o conhecimento muda as pessoas, muda o caminho. E acho que quanto mais conhecimento a gente botar e poder compartilhar com o mundo melhor a gente vai conseguir ter. Então, essa é a minha missão de vida e acho que por isso que eu tô tão animada com esse nosso podcast aqui. E tu é de onde mesmo do Brasil que eu esqueci? São Paulo, São Paulo. interiorzão de São Paulo, Limeira. Irado. Então, Interiorzão 2 horas. a de terrinha. capital, né? Não é... Limeira City. Limeira City. Tu fez Grande graduação lá no Limeira. Brasil ou foi aqui nos Estados Unidos? Oi? Tu fez graduação lá no Eu Brasil? fiz graduação no Brasil, na Facamp, que fica na Unicamp, dentro da Unicamp, é uma faculdade particular. Fiz em engenharia de computação, em Irado. 2019. Show. Demais. E tu, Murilão? Eu tô ingressando agora no mestrado em gestão de negócios aqui na Harvard.
e é um dos poucos programas aqui da universidade que é part-time, porque eu também sou responsável por toda a administração da CEMEC para a América do Norte, empresa de tecnologia brasileira em mais de 27 países, e eu cuido da operação daqui. E minha trajetória sempre foi pautada em tentar enfocar em negócios. Então, eu sou formado em Direito, em Campinas, e sempre fiz estágio voltado para advocacia empresarial, tributária, já emendei com a pós-tributário, depois ingressei na CEMEC, e depois de 4 anos na CEMEC, eu vim aqui por causa das oportunidades dos Estados Unidos para tocar toda a operação mais de perto na parte administrativa da empresa. E ingressei agora, nesse semestre. Então, tudo de negócio, de conexão de pessoas, de criatividade, Eu tô muito ligado, eu adoro. Então, quando vocês vieram com essa ideia maluca de fazer um podcast, de pegar histórias, de conectar, de conhecer, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Ainda mais aqui, né? O hub aqui, assim, é fantástico. Em cada lugar que a gente vai, em cada evento de networking, assim, é uma... Putz, são cursos que às vezes eu nem tinha conhecimento que existia, e quando vê tem um impacto tão bonito em toda a sociedade para ajudar muita gente. E todo mundo é muito louco, né, velho? Todo mundo é muito diferente. É muito fora da caixa, Todo né? mundo tem uma história, né? Você vai pro rolê e começa a bater papo com a galera e diz, meu irmão... Você já vê como é aonde possível? em que lugar que eu tô, né? Em que ambiente que eu tô. Você respira conhecimento, você vai correr no parque, tropeça, cai com uma professora que ensina psicologia há 40 anos. Você fala, meu, como assim? Isso é lindo. E à medida que você vai conhecendo essa galera, você fica com medo de perder os próximos rolês, né? Sim! Aquele fear of missing out. Você já pode estar super cansado, assim, falar, nossa, hoje eu tô de boa pro Netflix, mas não rola. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, e aqui acho que é uma oportunidade muito legal para chamar um pessoal, tanto da comunidade daqui quanto da comunidade externa, porque tem muita história, assim, fantástica, totalmente fora da caixa, que vale a pena. Igual mais ou menos a do Dani, né? Diz aí, Dani, quem é tu, pô? E aí? Quem é Dani? Então, eu sou o Daniel. Você já me conhece, mas pro pessoal que não me conhece, eu também sou graduado em Engenharia Eletrônica de Computação. Vamos. Lá no FRJ, no Rio. Não sei se vocês notaram o meu sotaque, que é leve. Tô zoando. Mas eu queria estudar medicina também, acabei indo para um rumo de mestrado e doutorado em engenharia biomédica. E hoje em dia eu trabalho como cientista numa startup que é incubada aqui no Harvard Life Lab. Você também pulou o mestrado? Foi direto para o doutorado? Não, eu comecei no mestrado e aí no meio do mestrado eu emendei no doutorado. Ah, tá. Você já pegou a Eu bolsa. poderia ter terminado o mestrado, mas aí pintou a opção de continuar no doutorado em colaboração com Harvard, porque meu doutorado foi feito lá em Israel. E aí parte do doutorado foi feito em Israel e parte aqui, na Escola de Medicina de Harvard. Fala um hebraicozinho aí, pô. Mata outra chaneda, beleza. O cara que dá aula em hebraico pra falar no podcast, tá tranquilo. Eu tive que dar aula de ultrassom e ressonância magnética em Caramba! hebraico. Acho que eu consigo dizer, e aí, cara? Não, eu acho que talvez seja um bom momento pra gente explicar onde é que a gente tá aqui também, né? Então, tu tem uma startup aí que tá sendo incubada aqui no Harvard Innovation Lab. O que é esse lugar? Então, a gente está aqui no Harvard Innovation Lab, que é um lugar de empreendedorismo de Harvard. Então, vamos ver se vocês concordam comigo. A maneira como eu enxergo existem duas casinhas. Uma é o Harvard Innovation Lab, que é onde é que a gente está agora, e existe o Harvard Life Lab. O Harvard Innovation Lab é tipo um grande laboratório para empreendedores começarem startups, ou vir aqui mesmo estudar, ou ficar de boa, conversar. É aberto para todos os alunos. É tipo um coworking para alunos e para empreendedores, né? Eu chamaria assim. Mas na área tech. E você tem um coworking de empresas na área biotech, que são startups que estão desenvolvendo soluções de saúde, que fica aqui, vizinho desse prédio. Literalmente, atravessando a rua. Exatamente. E a startup que eu trabalho fica ali incubada. Que, antes que vocês me perguntem, eu já falo, é uma startup que está desenvolvendo uma solução para hemorragia interna. Então, é um gel que consegue aderir ao tecido e bloquear o vazamento de sangue dos capilares pro corpo. Nossa, e tem muita aplicação. Isso é inimaginável. Assim, a quantidade de vida que não vai ser salva com... Tem muita coisa que pode ser ajudada mesmo. Maravilha. E muito trabalho para ser feito.
Mas essa que é a beleza do negócio também, É. né? Esse gel tem como ser, tipo, portátil, tipo, na própria ambulância, o pessoal levar em escala para combater acidente, já ser a primeira resposta, ou é só em centro cirúrgico se tiver alguma coisa mais complexa? Muito pra boa ambiente? pergunta. Cara, a gente vê como se fosse uma plataforma. Então, assim, você tem a tecnologia e você pode, a gente fala em inglês, tweak, você pode fazer mini modificações para atender diferentes necessidades. Então, uma das necessidades que a gente já identificou é, por exemplo, durante a endoscopia, que se tira um pedaço do tecido e ali aquela lesão, se ela é muito grande, não tem solução hoje em dia. Dá para usar clipes metálicos, só que normalmente, se a lesão é grande, não tem como usar isso. Então o gel poderia ser usado ali. Mas também tem outras necessidades, como por exemplo essa que você falou. O gel pode ser modificado um pouquinho para funcionar na pele, por exemplo, em cima de queimadura, para prevenir Nossa. infecção. Um acidente, às vezes ele tem que chegar e já fazer um Exatamente. tratamento. No campo de batalha, às vezes no Pra contexto de guerra exército. também. E também a gente já tem até um trabalho publicado no meio vascular. Então, por exemplo, cirurgia vascular, que às vezes você tem que ligar duas artérias, ou um implante, uma artéria, alguma coisa assim, e normalmente vaza sangue. Então, você pode aplicar o gel como se fosse um cimento no entorno da interface entre os dois materiais, vamos dizer assim, o tecido e algum implante artificial, e ali você sela e previne o vazamento. Caramba. Eu também estou aprendendo muito, gente, mas No mestrado você teve aulas com medicina, então? Porque você tem um background bem técnico na parte de engenharia, para você conseguir virar essa chave e aprender a biologia. eu tive que fazer muita aula de medicina. Fisiologia, Filosofia. Filosofia ser legal, imagina em Israel. neurofisiologia, Filosofia. neurofisiologia, biologia, anatomia. Caramba. Passo longe, pô. Porque eles pegaram o meu background, eles pegam para cada aluno que eles recebem o background e eles meio que criam os pré-requisitos obrigatórios que eu tenho que fazer. É bem personalizado, então. É. Assim. Caramba. Então eles pegaram vários que eu tive que fazer, acho que 9 matérias. Isso em Israel ou em Em Harvard? Israel. Em Israel. Aqui em Harvard eu vim já fazer pesquisa. Tá. Então tu não fez nenhuma matéria aqui. Não né? fiz matéria, eu fiz pesquisa. Então era ir pro laboratório e muitos Cara, animais. Mas isso é ratinho. um tópico muito interessante, porque eu fui falar, né, com vários undergrads, né, que são pessoas que estão na faculdade, né, ainda não estão no mestrado ou doutorado, e essa foi uma dúvida que muitos trouxeram para mim, sobre essa parte de transição de carreira, né, assim, e não só transição, porque você não deixou de ser engenheiro, mas você conseguiu também achar um lado para a medicina dentro da sua vida. E o Murilo, quando ele estava falando, ele também começou como advogado no Brasil e agora está na parte administrativa aqui. Como que foi essa transição para você? Para mim, eu sempre tive um dilema muito grande no colegial, porque eu queria fazer tudo. Então, eu tive a minha fase que era certeza medicina, até houve um acidente um pouquinho mais arisco, assim, e falar, opa... Não, quando eu vi um exame de sangue, eu já... Então, quer dizer, eu também tenho alguns problemas com o exame de sangue. sangue. Aí eu achei que esse lado mais passional em mim, assim, da medicina ia ter que ficar para outro, ia poder ajudar outras pessoas de outras formas, então eu ia para fazer mais administração ou engenharia. Até que eu pensei e falei, poxa, se eu fizer direito, que eu gosto muito do lado argumentativo, uma parte mais de raciocínio, para a parte de direito de construir soluções, eu posso, talvez, na pós-graduação, vir para uma parte mais de administração de negócios. E foi esse complemento que eu pensei na época, então eu já emendei direto da faculdade. Que na PUC, no quinto ano, você pode fazer opções entre direito privado, público ou penal, que já começa a dar, não chega a ser uma especialização, mas é um enfoque muito grande na carga horária na sua matéria. Então, eu coloquei a parte de direito tributário. Então, eu já saí da faculdade com background em contabilidade, em finanças, muito interessante, também com as matérias extracurriculares. Então, eu sempre fui fazendo esse Swift. Também fiz um curso da Business Training Company no último ano da graduação. Então tu já tava com o pezinho lá no... Sim, eu sempre gostei muito de negócios, mas eu tava na parte jurídica e contábil e financeira, né? Aí agora, ingressando depois que eu tive essa oportunidade na SEMEC, eu pego literalmente todas as partes de uma administração de um negócio. Então, desde constituir uma empresa aqui nos Estados Unidos, começar do zero. Cara, mas você vê que é interessante, né? Que muitas vezes eu conheço pouca gente que
fez uma coisa e ficou nessa coisa. Exato. Eu conheço pouca gente Fica que... aquele negócio, o que é que eu quero ser quando crescer, tem que criar toda a história, mas na verdade a história vai sendo criada por linhas tortas, né? É isso. Exato. Você vai, Vai abrindo tentativa, erro, experiência que deu certo, às vezes deu errado e também te lançou para outro lado. Só que eu acho o seu relato interessante porque você fala que você teve algumas experiências Sim. na Eu- graduação Exato. e você usou depois dessas experiências, que naquele momento talvez você não soubesse. Pois é. Quando eu tava fazendo, por exemplo, um grade extracurricular em finanças, por exemplo, era uma parte que eu talvez eu não ia aplicar todo dia ali com direito. Eu fiz outro extracurricular em contabilidade, aí eu aplicaria muito mais por causa do tributário. No curso de negócio do Business Training Company, eu fiz cursos de soft skills, que daí eu falava, poxa, essa daí a aplicação é pra vida, né? Todo mundo deveria ter algum tipo de curso nesse sentido, mas na época ali eu não tinha uma vivência, era muito instintivo pra mim também. Eu acho que a gente não dá tanto valor, e talvez deveria dar mais, para tentativa e erro, principalmente nos primeiros anos que você está estudando, né? De ir buscar... experimentar, mesmo que seja uma coisa que você nem sabe se vai dar certo, se é o que você quer, mas se você tá ali ainda pelo menos nos primeiros anos assim da graduação e vou me inscrever, vou participar desse projeto aí, vou ver qual é. Isso é uma coisa que eu acho muito louca da graduação daqui. Porque quando você entra na graduação aqui, você não entra, tipo, num curso, como no Isso Brasil. é incrível. Mas você entra em Harvard e aí, tipo, você vai experimentando. Claro que tem um core, assim, você tem que fazer algumas matérias básicas e essas matérias básicas elas passam por ciência, né? Você tem que fazer uma matéria na matemática, na física, não sei o quê. Mas, tipo, você vai... Tipo, você tá na universidade, é uma universidade, né? Exato. Você tem um universo Em ali... todos os sentidos, né? de Você matéria. consegue crescer profissionalmente, pessoalmente, você consegue absorver matérias muito diversas, né? É porque você abrange um campo do conhecimento que você não teria contato se você não tivesse entrado naquilo, né? Então, isso expande a cabeça, torna a gente humanos, assim, mais inteligentes, mais flexíveis também. Entende? Isso eu gosto, isso eu não gosto. É tão importante a gente saber dizer não para algo que a gente não gosta e saber o que a gente não gosta, às vezes, é mais importante do que saber o que a gente gosta. Vocês lembram de alguma experiência que vocês tiveram que vocês não deram valor na época, mas depois vocês viram, caraca, valeu a pena pra caraca? Eu tenho uma história muito louca. Tipo, eu tenho um amigo que ele fala que você só não gosta do que não sabe. Tá. E aí, a gente teve uma briga com isso, né? Na época do real. ensino Tá médio... parecendo física quântica isso aí. Não, mas Eu com berinjela, nunca gostei de berinjela até comer. É porque ele fica tipo, véi, como é que tem gente que ama muito biologia e segue a vida toda e tu não se interessa, assim, tipo, talvez tu tenha aprendido errado, talvez alguém não despertou o lado certo da biologia, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Certo. E aí a história foi, na época a gente tava no ensino médio, tava fazendo pra Olimpíada de Física, né? Eu fiz muita Olimpíada de Física e tal. Pessoal, Matheus Parênteses. é um monstro em Olimpíadas, é o técnico do time do Brasil, só pra vocês saberem. É isso. Mas na oitava série eu fiquei de recuperação em Física. Então teve toda a construção de como é que eu cheguei. Que fato curioso. Pô, o Einstein também, não é? Repetiu. Pô, isso tem uma daí história daria aí até que um ele se dava livro. pra- Não, essa- bumbum, é tipo líder de Olimpíada de Física e foi... Talvez essa recuperação que tenha te dado um impulso aí, uma muito motivação pra... Não, eu fiquei de recuperação em Física lá na oitava série. E aí, no meu colégio, tinha a recuperação no meio do ano e no final do ano. Não sei se a escola de vocês era assim também. E aí, assim, se você não passasse na do final do ano, aí tinha a prova final e aí você ia reprovar ou não, enfim. Mas a do meio do ano, se você não passa, aí você tem a segunda chance, que é tipo o segundo semestre, pra você ter uma nota que compensa. eu acho que Tá, a minha era legal. parecida, era... Aí eu não passei nessa recuperação do primeiro semestre. Então, meio que... Mas consegui Ufa. recuperar no segundo semestre. Sabe por quê? Ah, A minha professora no primeiro semestre, ela tinha, tipo, 80 anos. aham. E ela sofreu um acidente. Eita. E aí tiveram que tirar ela para o segundo semestre. E ela era carrasca. Então eu me lasquei com ela no primeiro semestre. Sendo que no segundo semestre botaram um professor muito bonzinho, sabe? Entendi, aí você na Aí minha nota disparou, assim. Sendo que depois eu fiquei meio incomodado com essa situação, né? Pô, só passei porque o professor tá, não sei o quê. Mas aí eu, pô, conheci um professor, Charles Turudo, o nome dele, que o cara mudou minha vida, assim. Mostrou como era física de verdade.
E Mas eu aí que comecei a me interessar. aí que tu pegou o gosto. Não, aí lascou. Aí eu pegava os livros de física, passava o fim de semana todo resolvendo questão russa, peruana, IME, ITA, Olimpíada, ali que Então, conhecia então foi, tudo. acho que a metodologia, né? Porque a Total. matéria em si era a mesma, vamos dizer assim. Talvez mudou a quantidade de detalhe, a profundidade que você tinha, Total. mas é para ver quanto que impacto que um professor e uma metodologia de um professor Com de outro certeza. pode fazer total diferença, né? Não, é muito isso. Na vida das pessoas, né? Tanto é que com esse amigo, né, a gente tava estudando junto pra Olimpíada, e aí eu cheguei nele e disse, meu irmão, ótica é muito chato. Porque pra mim tudo na física Eu fazia acho muito chato sentido, ótica. né? Eu não Tudo gostava fazia também, muito não. sentido e tal. Marreótica. Chegava em ótica, espelho, lente, e tinha um monte de imagem virtual, direita, invertida, não sei o que, aí decora que o sinalzinho é positivo, negativo. Eu ficava, véi, onde é que tá o sentido disso aqui? Cadê a coisa legal? Cadê a física dessa parada aqui? Aí ele, meu irmão, ótica é geometria, velho. Aí o cara, cadê a reta aqui pra traçar e tal? Aí ele, velho, você não gosta porque você não sabe. Aí eu, miserável. Interessante essa frase, né? Aí eu gosto peguei o também. livro, estudei Ai, ó. tipo, um fim de semana, devorei o livro. Aí quando terminou, Aí eu, pegou. pô, gostei de ótica. Tá legal agora. E, gente, pro pessoal que tá escutando ou vendo a gente, qual é o nosso objetivo com esse podcast? Com o Quante Comigo podcast. Eu acho que é tirar essa barreira, que nem o Matheus descreveu agora, do conhecimento. O conhecimento ele tem que ser divulgado para todo mundo de maneira igual, né? Assim, não é um professor que é muito bom, um professor que é muito ruim. Conhecimento é conhecimento. Ele é trazido pra gente de maneiras diferentes, né? Cada um tem a sua ótica de algo que ele vai aprender. Cada um tem os seus valores, as suas crenças, a sua trajetória. E daí isso que eu acho que é bonito, porque cada um faz algo com o conhecimento que é passado para ele. Então, às vezes, ótica para o Matheus tem uma trajetória na vida dele que não tem para mim. Então, mas eu acho que o importante é chegar nas pessoas, para as pessoas tomarem as decisões por si próprias do que aquele conhecimento vai impactar a vida delas. Bacana. Eu não tinha dado o valor devido quando eu estava na graduação, quando me ensinaram o poder do networking. Falava, pô, Nossa. super legal, tal, networking, mas eu não fazia ideia da quantidade que uma pessoa pode interferir tanto na sua vida com 5 minutos de conversa, de uma conexão. E eu acho que no podcast, por mais que você não vai conhecer, todo mundo que está ouvindo não vai ter um networking propriamente, mas vai sair com insights de pessoas diversas. E então, só pegando esse caso agora da fala do Matheus. Pô, na 8ª série, a gente está aqui numa mesa com os maiores prodígios de física do Brasil. Dá para falar tranquilamente do mundo. Assim, acho que ninguém precisa nem titubear para falar isso, para afirmar. Mas é um cara que teve um problema com a mesma matéria, que ele é um ícone na 8ª série. Quantas pessoas, talvez, que estão ouvindo já não teve problema ou estão enfrentando algum tipo de problema, às vezes na graduação, às vezes no trabalho, e sabe que dá para virar essa chave. E toda vez que eu escuto podcast, às vezes nem é um tema assim que eu tenho tanta familiaridade, mas eu sempre saio com bons insights, porque cada um interpreta também de acordo com a sua experiência de vida. Então, trazer ali um networking que existe hoje de estudantes, de pessoas que estão na comunidade acadêmica daqui, que é um centro de referência mundial para as pessoas, para que elas tenham alguns insights e cada um vai absorver de uma maneira, eu acho isso extremamente enriquecedor. E eu gostaria de ter tido esse contato, talvez, quando eu estava na graduação, no ensino médio, até mesmo quando eu mudei para os Estados Unidos, que eu não mudei para vir direto para Boston, eu morei um ano em St. Louis antes de vir para cá. Então, eu acho que é isso. Eu acho bem maneiro mesmo. Eu acho que o que você falou faz muito sentido, porque eu acho que, assim, a gente vive hoje em dia num mundo onde se vende a ideia de que todo mundo, se quiser, pode chegar lá. Eu não acredito nisso. Eu acho que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Nós estamos aqui agora porque teve muita oportunidade, muita gente que ajudou a gente para chegar até aqui. Com certeza. Mas nem todo mundo consegue. Porém, dito isso, eu também acho que muita gente nem tenta chegar e tentar se arriscar a ir para lugares Essa é a tipo primeira barreira, Harvard. né? Exatamente. Essa é. Porque parece algo muito longe, só pra gente muito inteligente, só pra gênio, só... E eu acho que um dos objetivos que a gente tem aqui junto, que a gente estava conversando antes, nesse podcast, é justamente desmistificar essa ideia de que só gênio está estudando nos Estados Unidos, está estudando em Harvard, MIT. Não é verdade. Todos nós temos nossas próprias histórias pessoais e eu acho que é isso. É legal escutar a história das pessoas e ver como elas se
se comportaram com os desafios que apareceram para elas, para se inspirar dessa forma. Eu acho legal. E desmistificar mesmo, e eu acho que, no fundo, incentivar o pessoal a se achar que dá, não ter medo de tentar. Porque eu posso dizer, pelo menos por mim, a razão que eu tô aqui hoje é porque eu tentei. Eu mandei na cara de pau uns e-mails, falei assim com uma professora que foi dar uma palestra, cara, eu quero ir pro teu laboratório. Acabou que ela me aceitou e eu tive um doutorado, metade em Israel, metade em Boston, porque eu falei com ela, depois da palestra dela, lá em Israel. Então, assim, eu acho que o lance é se jogar. Que dia pra ter conhecido essa palestrante, hein? Que palestra! Mas eu Aí acho... ela me chamou para fazer um seminário aqui. Oh, que legal. Eu era estudante de mestrado. É avançado, estudante de mestrado. Porém, no meio acadêmico, não é muito avançado. Não é nada. Tipo, ainda é um começo de uma tipo o jornada. início. E eu era da área de acústica, ultrassom. Ela é da área de biomateriais, câncer. O dia mais nervoso da minha vida, brother. Desculpa a palavra, mas um merda, entre aspas, mestrando assim, numa área totalmente diferente da mulher. Ela me chamou para dar um seminário aí, no laboratório dela aqui no MIT. Aí eu vim, porque eu tinha uma conferência que eu passei. Aí não passava nada. Não passava nada. Dia mais tenso da minha vida. Aí apresentei e aí rolou. Aí, Mas valeu, compensou. fez a Tipo. conexão. Eu só me permiti chegar em Harvard porque meu sonho era vir visitar, assim, né? Porque eu nunca acreditei que eu ia estudar. Quando eu vim visitar, eu insisti tanto pro meu pai e pra minha mãe, que eu era pequena, né? Não tinha dinheiro para bancar minha própria viagem, daí eles me trouxeram para cá para visitar. Falei, yes! Foi um dos dias mais felizes da minha vida. E o cara que deu o tour pra gente, né? O tour de Harvard, que hoje eu dou os tour, ele tava de chinelo de dedo. Eu falei, pô, calma, peraí. O cara tá de chinelo de dedo, ele não tá de terno, não... ele é uma pessoa que nem eu. Tipo, por que eu não sou pessoa tanto quanto ele de conseguir chegar em Harvard? O que ele faz que eu não faço? Então, você começa a pensar naquilo como de uma maneira analítica, né? Assim, Claro. o que eu preciso fazer para chegar onde ele chegou? Porque ele veste chinelo de dedo para ir pra faculdade, eu também. É muito Aí já louco. tá bom. É muito louco pensar que é diferente. Quando assim, eu lembro também, antes de eu conseguir chegar aqui, tu ia num evento que tinha uma galera de Harvard, tu falava, caralho, os moleques são de Harvard. Tipo, a diferença de estar na posição deles ou não foi ser cara de pau em um momento E muito tentou! curto. Claro que vários, mas ser momento... ser cara de pau em algum momento. Isso é uma coisa Essa é a que- diferença, entendeu? Não é inteligência ou determinação, necessariamente. É muito mais, meu irmão, tenta. Vai. Faz aquilo que tá no seu controle, né? É isso, tenta. Eu O acho não que você isso já é bem tem. feito. O não você já tem. Você tem que se preparar ali minimamente, mas eu acho que assim, não sei, eu arrisco dizer que todo mundo que entra aqui não sabe se já tá preparado tecnicamente à altura. Tem muito aquela síndrome do não sou bom o suficiente. Síndrome do impostor. Até que a ficha começa caindo, até que você começa a fazer a aula, até que você vai acompanhando, vai conhecendo, né? É Não, isso. no primeiro ano do doutorado aqui, se você entrar em ciência da computação, você tem que fazer uma matéria que é basicamente para aprender como ser um bom aluno de doutorado. Tá. Na verdade, essa matéria é tipo, para conhecer a galera e tal, e ver como é que é o ambiente, assim. E aí, em uma das aulas, o professor, que hoje, inclusive, é o diretor da escola de engenharia, ele disse, a gente fez uma pesquisa com todas as escolas de Harvard, né? Então, para quem não sabe, Harvard é a grande instituição Harvard, mas tem 13 escolas embaixo dela, né? Então, tem a escola de Direito, a escola de Governo, a escola de Engenharia e por aí vai. E eles fizeram uma pesquisa com vários alunos dessas escolas, perguntaram, você acha que pertence a Harvard? E aí, 80% Meu Deus. dos alunos disseram que não pertence aqui, que foi sorte, que foi um acaso e blá, blá, Cara, blá. Síndrome do impostor. 80% das 80%. pessoas. Olha que número, assim, esmagador. É bizarro. É que tem muita idealização, né? Então, exato, eu uma coisa nunca muito vou ser distante. aquilo que eu idealizo que tem que ser pra de estar aqui. Harvard, Exatamente. Mas Harvard é feita de pessoas como a gente. Agora, eu também acho que a gente tem que se preparar ao longo da vida. Não é um momento que vai definir aquilo. Quando a oportunidade passar, você tem que estar preparado. Então, assim, Isso o é muito Matheus... verdade. tenho certeza que você deve ter feito um monte de projetos antes de ter conseguido o doutorado aqui em Harvard, né? Conta aí. É uma- Conta aí é que eu uma- sei que tu Conta, tem umas- uns que é muito bom. Conta aí que eu sei que tu tem umas paradas aí. É diferente. Paranauê aí diferentes. Você tem que ter competência quando a oportunidade bate na porta. Exato. Eu fiz
coisas muito legais durante a graduação, mas eu digo e repito 1000 vezes. Eu acho que, tipo, a qualidade que me fez estar aqui de verdade não foi as coisas grandes que eu fiz durante a graduação. Foi ser rato, velho. É isso. Foi, tipo, chegou a oportunidade, é hora de atacar e, tipo, você só tem aquela chance. É isso. E, tipo, é a sorte misturada com a preparação, né? Você tem que estar preparado para quando a Exato. sorte chegar, você É isso. Conseguir abraçar. mandar ver. Sorte é competência com oportunidade. É isso. Porque medo todo mundo tem. Frio Todo na mundo barriga, tem todo mundo medo. tem. Todo mundo Tem que tem enfrentar, medo. velho. Não tem isso. Tem que não deixar isso te travar. Exato. É. E, meu irmão, Se você- fala. Vai. Se você Vai. não sente frio na barriga, você tá fazendo errado, né? Claro. Então, a zona de conforto tá muito grande, então, pera lá. Para dar um passo à frente, a coisa mais natural é sentir esse... E com a preparação que vai mitigando. Você tava para falar dos projetos que a gente comentou um pouquinho, a história, cada uma diferente, de Boa. como que chegou aqui, de abraçar oportunidades. Boa, boa. Então... E ser rato também. Ser rato. Então, eu tive, acho que 3 grandes projetos durante a minha vida da graduação. Né? Então, no ensino médio, eu estava ali engatinhando, começando a entender que eu gosto muito de ciência e começando a ficar viciado em física e tal. Mas acho que foi durante a graduação que eu comecei a fazer projetos que eu brinco, né? Que eu via o sorriso no rosto da criança. Então, que é um projeto que realmente envolveu impacto social com tecnologia. Então, o primeiro projeto que eu fiz foi para a cidade de Recife. Eu sou de Recife. E apesar de todo recifense ser muito bairrista, Recife tem alguns probleminhas, como o problema do trânsito. Então, Recife tem um dos piores trânsitos do mundo aí, tipo, compete com China e tal. É bem, bem bizarro, assim. O Rio tem violência, tá tranquilo. Boston também É tem só um pôr um bom trânsito podcast caótico. no trânsito, pelo menos. Aí dá, né? Aí dá. Quem tá em Recife aí dá pra ouvir o podcast, né, gente? E aí, lá, no meu primeiro ano da graduação, eu fiz um sistema que a gente colocava nos semáforos da cidade para escolher qual é o melhor tempo de verde e vermelho para que os carros que estão passando na rua naquele instante tenham um fluxo melhorado, né? Ou seja, diminua o trânsito. E aí a gente usava uma inteligência artificial para ditar qual era esse tempo ótimo de verde e vermelho. Como que você já tinha inteligência artificial nessa época da faculdade? Então, aquilo ali era 2017. Sabe inteligência artificial? Quem Esse criou? maluco criou a inteligência artificial. Era 2017, não tava no hype, mas tinha algumas coisinhas. Então a gente não usou, tipo, sei lá, redes neurais na época. Apesar de ter redes neurais na época. Já tinha. Mas a gente brincava com algoritmo genético, que é uma forma de otimização que é baseado em biologia, né? Daquela parte de algoritmos evolucionários e tal. E aí a gente usou isso, mas assim, sendo bem sincero, eu não sabia nem Python, não sabia linguagem de programação, não sabia nada. Eu só tinha a ideia e o sonho, né, velho? A E a vontade de fazer. a vontade. E eu acho que é muito isso. Isso faz parte também do Com que a gente tava certeza. falando de, tipo, de ser rato e de se enfiar nas coisas. Quer dizer, eu tinha uma ideia que eu achava que era legal, eu achava que era uma dor em Recife, que é até hoje. E eu dizia, pô, o que é que eu posso fazer com tecnologia para atacar esse problema? E aí, não importa o que fosse, eu ia aprender a parada e ia botar o foco 100% ali, né? É que nem tá em Harvard. Não importa o que for, eu vou resolver e vou estar em Harvard. Vai estar lá, e é isso. É. E aí eu fiz esse projeto e a gente fez uma parceria com o órgão de trânsito da cidade, que é a CTTU. E aí a gente conseguiu o resultado de melhorar em 130% o trânsito da Caramba. cidade nas ruas que a gente Isso testou. é Foi- massivo, Muito né? foda. Pô, e aí eu vi o impacto de realmente pegar uma tecnologia, me divertia muito com exatas no geral, e ver aquele negócio acontecendo na minha frente, assim. O teu "Cara, trabalho, né? Tu mexe. Meu trabalho. O teu Isso trabalho. O negócio fluindo, Coisa né? linda. Tem um impacto ecológico também. Tem impacto gigantesco, né? Social, ecológico. Isso daí. Como que vocês mediram o impacto? Então, como é que a gente fazia? Primeiro, eu não posso só trazer uma ideia mirabolante assim e jogar no semáforo e dizer, e aí, vamos ver. Exato. Então a gente criou um ambiente simulado. Então Certo. esse ambiente simulado era como se fosse um jogo de videogame mesmo. Você tinha as ruas e os carrinhos lá, os cruzamentos e tal, e você conseguia dizer, esse cruzamento aqui ele vai demorar tantos segundos, que seria o tempo de verde e vermelho que você bota, né? E aí você vê os carros, você também pode dizer qual a velocidade dos carros, você pode pegar essa velocidade dos carros e dizer, pô, eu quero escolher o tempo baseado na velocidade. Enfim, você tinha todo um ambiente simulado, e a gente usou os dados para alimentar essa simulação, vindo da CTTU. Então, eram dados reais do trânsito da cidade de Recife. Excelente. E aí, uma Que vez que legal. você tem aquele ambiente simulado, que ele consegue fazer a mímica perfeita do ambiente real, aí já era, né? Você provou que a solução funciona. E aí, uma vez que a gente mostrou, aí a diretora disse, e aí, pega o semáforo que tu quiser. Aí eu, eita. Aí o negócio ficou sério. Eu era um menino, né?
O negócio ficou sério. Mas aí, pô, foi super divertido. A gente apresentou esse projeto em Curitiba. Aí tu pegou o semáforo da tua rua. Não parava mais Estratégico, um né? carro. O caminho da minha casa até a Até a universidade. escola. Exatamente. Mas a gente testou e, pô, foi muito legal Massa. fazer esse projeto, né? Que da E esse aí foi um dos projetos que eu fiz. O outro projeto aí, Rio de Janeiro, né? É um projeto que localiza atiradores de arma de fogo. Então, a gente fez um sistema que era baseado nas corujas. A gente viu pesquisa que o pessoal botava uma coruja em um ratinho num ambiente completamente escuro e, mesmo sem enxergar nada, a coruja conseguia encontrar onde é que estava o rato pelo som. Pelo som. Nossa. E aí, a grande ideia era que a coruja ela tem uma diferença de altura dos ouvidos, de forma que um é mais baixo do que o outro, né? Então, quando o ratinho emitia o som chegava primeiro no ouvido que estava mais embaixo para depois no ouvido que estava em cima. E essa diferença de som fazia com que a coruja soubesse onde é que tá. Só para o pessoal entender, a diferença do tempo que ela percebe o som chegando em cada ouvido é proporcional à distância entre o alvo e ela. Exato. Então, Consegue localizar, né? para você Exato. entender melhor, por exemplo, se você está andando na calçada e a rua está do seu lado direito, se o carro emite o som, você sabe que o carro está na direita porque o som chegou primeiro no ouvido direito. Exatamente. Então, a ideia... instintivo olhar. a ideia é mais ou menos essa, assim. E aí, o que foi que a gente fez? A gente pegou como se fosse um guarda-chuva, pensando num guarda-chuva de cabeça para baixo, onde cada perna do guarda-chuva tem um microfone no final. E aí, quando o cara dá um tiro, aquele tiro, né, vai navegar na velocidade do som, né, a velocidade do som do tiro, e vai chegar em cada microfone em tempos diferentes. E aí, como você tem tempos diferentes, você consegue traçar um algoritmo lá que diz exatamente onde o cara tá. Nossa. Sendo que, primeiro, você tem que saber que aquele som é um som de tiro. Claro. Não E aí, pode a ser gente fez um sistema de inteligência artificial, que teve parceria do BOP. Aí, ó. Uou. Ó, tropa de elite aí, ó. Tropa de elite tech. Tropa de elite tech, essa aí. Aqueles caras, aqueles guarda-roupa bastidores. humano dando tiro e lá. Capitão Nascimento. Capitão Nascimento dando os tiros lá e Pede pra sair, porra. Pede pra sair. Mas aí foi irado, pô. A gente fez a nossa própria rede neural, treinou lá com o nosso próprio conjunto de dados. E, pô, teve mais de 95% de acerto pra dizer que era Caramba. Muito legal. um som de tiro. E a gente submeteu isso pra uma competição mundial na China. E eu tava na China uma semana antes do Covid. Que é uma história Fun legal pra fact do contar também. Matheus. Em algum momento, posso dizer que foi o caso zero, talvez, de Covid no Brasil. E aí, pô, pra chegar lá na China, a gente ganhou da Intel, da Microsoft, de várias universidades americanas de prestígio. Então foi um negócio Pô, louco. tudo que eu incrível. falei aqui tem que ir pro lixo, né? Depois falar, depois o Matheus... Porque o moleque é foda pra caralho. Não dá. Tipo assim. Que é isso, pô. Né? Não, Todo mundo tem sua história aqui. Não, e claro, toda história é muito bem valorizada, né? Mas aí, pô, uma vez que eu tinha esses dois projetos, em algum momento também da minha graduação, eu acabei conhecendo um cara que foi um mentor muito importante na minha vida, que foi Sérgio Machado Rezende. Ele foi ministro da Ciência e Tecnologia Uau. do governo Lula. E aí, ele escreveu minha carta de recomendação pra estar aqui. Então, tinha aval de um cara gigante. Né? Ele não escreveu porque ele quis. Tu pediu? Você teve que bater lá na porta. Cheguei lá. Tu teve que pedir. O Você é a pessoal... parte do ratinho, né? Que Claro. conheceu. Tu pediu. Tava preparado também pro projeto, né? Mostrou... Ele também não escreveu à toa, não é porque só pediu, né? Acho que ele... E isso é importante tinha esse também. contato. Porque tem a ver um pouco com tudo que a gente tá falando, né? Que não é agora tu tem acesso ao presidente da República, pede uma carta de recomendação. Não. Tem que chegar preparado. Exato. Tem que merecer, né? Tem que chegar mostrar o que você já preparado. fez. Ou desenhar a maneira das coisas que você já fez, mesmo que você não acha que é, porra, impressionante. Incrível mesmo, Incrível. né? A maneira de contar Apresentar muito tem que ser bem incrível. feito. Melhor projeto da história. Melhor projeto da história. Melhor projeto da história. É isso, melhor vendedor porque tem que parte de passar para... Não precisa ser para Harvard, pode ser para um emprego, para alguma coisa legal. É saber se vender, é saber falar, é saber... Você tem que ser o melhor contador da Escutar. sua própria história, né? Exatamente. Se for depender dos outros contarem uma boa história sobre você... E às vezes a gente não valoriza a nossa própria história porque é a nossa. Total. É muito E fácil. quando a gente começa a entender que tempo é dinheiro, a gente vê o quanto de tempo a gente investiu naquilo que, tipo, no projeto. Eu tenho certeza que foram horas e horas de noite sem dormir e sua vida que você destinou a fazer aquilo acontecer. E eu acho que se a gente quer coisas grandes, a gente tem que sonhar grande e a gente tem que estar disposto a fazer coisas grandes. É isso. Não adianta a gente falar, vou estudar em Harvard e fazer coisas pequenas. Então, se a gente sonha alto, a gente tem que também estar disposto a fazer coisas altas, né? E eu acredito muito nisso também, assim, que isso Isso aí. influencia muito. E a gente fala Harvard, mas Harvard é porque
é o sonho de nós 4, né? Mas Harvard é tipo, pense em alguma coisa muito grande que é o sonho da sua vida e como é que você vai chegar lá, né? Você tem que criar estratégias para Acho que tudo é estratégia, velho. Porque tudo que eu fiz na minha vida foi completamente estratégico. E sorte também, né? Tem um elemento de sorte. Exato. Com certeza. É que você tem que estar preparado quando a sorte te encontrar, né? Então, isso. quando você tiver aquele momento de oportunidade, você tem que estar preparado. Acho que é a postura, entendeu? A postura curiosa e destemida um pouco. Mas é claro, todo mundo vai ter medo. Mas destemida na hora que tem que ser destemido, só isso. Não, quando o Sérgio andava pelos corredores, o pessoal dizia, não, o chão tá tremendo, é o Deus aqui andando. Então, o pessoal tinha uma admiração muito forte com ele, mas também um medo de chegar nele, assim, tá ligado? Eu mandei um e-mailzinho pra ele, na moral, disse, Sérgio, meu sonho é pra MIT, Harvard, Stanford e tal, eu sei que tu tem uma trajetória que chegou lá, me ajuda. Em 5 minutos ele respondeu o e-mail e disse, vem no meu gabinete segunda. Cara, posso te falar? Ele não deve receber muito e-mail assim. Não deve. Porque o pessoal fica com medo de mandar. Total. E aí, ele quer ajudar, mas ele não vai falar, me mandem e-mail. Senão ele não vai mais responder pra ninguém. Tem que ter um interesse, né? Exatamente. Quando ele vê que alguém mandou, opa, quero ajudar. Já é diferente, né? Só da pessoa ter mandado já deve ser... Já deve ter acendido uma luz ali. E ainda bem que ele deu com carinho daí. E foi no papo, velho. Cheguei, sentei, comecei a bater papo com ele e ele meio que acreditou. Assim, em mim, tipo, ele não viu minhas notas, ele não viu o que eu fiz, ele bateu o papo comigo e disse, vou te orientar. Esse moleque é bom de resenha. Acho que aqui uma carta de recomendação pra ele. Na prosa ele manda bem pra caramba. Vou te orientar, e aí me orientou no trabalho e, fiz um projeto legal. Agora, só falando de resenha, você foi, acho que, o único de nós 3 ainda que não comentou o que você espera do podcast. Verdade. O que você tá achando do... O Conte Comigo. Conte comigo. Então, eu acho que, depois de falar depois de vocês 3 é complicado, mas eu puxo o gancho dos 3. Eu acho que todo mundo aqui teve uma história muito louca de coisas que fez durante a graduação, ou durante o mestrado, ou durante o ensino médio, enfim, cada um com sua realidade. Mas todo mundo soube aproveitar muito bem as oportunidades que apareceu. E essas oportunidades, elas só acontecem quando você sabe que elas existem. E eu acho que tá aqui e mostrar a história da galera... Claro que, assim, você vai ver também que não existe a fórmula secreta de chegar aqui, né? Quer dizer, ninguém aqui tem a mesma história, velho. Ninguém tem a mesma história. Muito bonito, né? Eu aprendi isso. Exato. E todos têm história que foram muito massa, velho. É incrível. São seres humanos extraordinários, assim. Em cada coisa diferente também, né? Eu acho que você tem que fazer aquilo que você gosta com muita excelência e vai surgir as oportunidades, você vai agarrando e e vai fazendo as coisas do melhor jeito possível. Então, eu acho que esse ambiente aqui é um ambiente de mostrar que é muito difícil, que talvez não seja para todo mundo, mas dá aquele pingo de esperança e dizer, talvez dê. Talvez dê. Segue o sonho, velho. Segue aquele negócio ali que o sonho não seja Harvard. Gostei muito do que você falou. É o Harvard de cada um, né? Pode ser um emprego novo, pode ser uma casa nova, pode ser qualquer coisa, qualquer tipo de projeto. Né? A minha música preferida é do Frank Sinatra, que é a mais clássica dele também. Eu conheço as outras, mas eu gosto muito de New York, New York. Achei que você ia falar My Way. Eu achava que era Fly Me to the Moon. O Frank tá bem. O cara é bravo. Mas ele fala que, tipo, if I can make it there, I can make it anywhere. Então, assim, pra ele, era cantar em Nova York. E cantar em Nova York era Harvard pra Frank Sinatra. Então, assim, se eu conseguir chegar lá, eu consigo qualquer coisa. Pra mim, foi Harvard. Hoje, eu tô buscando o meu próximo ponto de aonde eu chegar. Mas, assim, cada um tem o seu. E eu acho que isso é muito gostoso de saber qual que é a nossa, mas tem muitas pessoas que estão tentando buscar qual que é a deles. Eu acho que esse processo de autoconhecimento, é bem interno de cada um, descobrir aonde que é a Nova York, aonde que é a Harvard de cada um, eu acho que é muito bonito também. É um processo que demora um tempo, exige muito autoconhecimento e cabe a nós, e só a nós, fechar a cabeça às vezes e falar o que a Júlia quer fazer no mundo, o que o Matheus quer fazer no mundo, o que Harvard vai ajudar a gente a fazer o que a gente quer fazer no mundo. Mas eu sei que Harvard me juntou a vocês e a gente tá fazendo esse podcast que vai ser incrível. Então... E só avisar pro pessoal que a gente vai... Nosso desejo é trazer semanalmente um convidado novo, que é alguém que está aqui em Boston, ou fora de Boston, mas um brasileiro que está no exterior por enquanto, que é mais fácil para a gente chamar e vir, e escutar a história dele. Por isso até que veio essa ideia de Conte Comigo, de contar
um pouco ou quantar. Quantar pros nerds. A história de cada um, pra gente conhecer melhor qual é a história de cada um, porque eu acho que heróis são importantes, mas eles não são reais. A gente escutar uma história normal, dá pra tirar muita inspiração. Muito insight. Cada um tem uma história. E pode ser qualquer tipo de pessoa. Não precisa estar em Harvard, não. Todo mundo tem uma história, tem uma particularidade, tem um momento que tomou uma decisão e que vai ser interessante escutar. Que decisão... Pela ousadia também, Que né? decisão ousada, que Todo decisão mundo diferente. tem algo a ensinar, todo mundo tem algo Exatamente. a aprender. Essa troca é muito rica. Então, o nosso objetivo vai ser esse. Vai ser trazer a galera, escutar, falar de tecnologia, de ciência, de saúde, de inovação, Música. música. De tudo que a gente gosta e mais um pouquinho. E Temos baterista e guitarrista, baixista. Guitarrista, tecladista, baixista. tu toca bateria também? Eu toco. Porra, Amanhã, né? tu deve me destruir na bateria. Me bota num tecladinho que eu tô mais à vontade. Tem um tecladista, mas tu podia ser baixista. A gente precisa de um A baixista. oportunidade chegou, e agora é a hora que eu dou o show. Agora tu vai pegar. Agora tu tem que pegar. Pessoal, satisfação total aqui estar com vocês três. É Bom, sempre show, uma amigo. alegria bater o papo. A gente é muito amigo, né? Né? Então sempre que a gente junto tem boas risadas, bom papo. A risada de Ju tá aí pra dizer muito bem isso. Brasil. Bom, a satisfação, esse aqui é o primeiro episódio. E vamos trazer o Gil. Vamos trazer Gil. Vamos. Gil, Vamos trazer Gil. o convite tá feito, Tu não vem. tem como. Não tem como. Não tem como. Então é isso, pessoal. Um abraço aí pra todo mundo. Tamo junto. Valeu, Esse foi gente. o episódio piloto. Episódio piloto. Nos vemos na próxima semana. Beijão. Fechou, pessoal. valeu. Tamo junto.